Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse momento de meditação cristã, reflexão bíblica, o Medita Fé. Eu quero convidar você a esse momento, um momento de reflexão, de talvez até de despertamento. Por que eu estou falando de despertamento? Trouxe hoje uma pessoa que nós já estamos juntos há algum tempo, pelo menos 2 anos eu conheço essa pessoa, e para mim é uma pessoa que foi fundamental. Ele é professor na Faculdade Teológica Sul-Americana, ele coordena também o doutorado em ministério, ele pastoreou a IPB de Bauru, Tatuí, Londrina, Igreja Reformada no Canadá. É uma pessoa com bastante experiência ministerial, é escritor, tem vários livros. Eu conheço pelo menos 3 livros que ele escreveu. Um deles é o DNA da Igreja e o outro que eu conheço e li é o DNA na Liderança Cristã. E tem vários outros que a gente vai comentando aqui ao longo do tempo e também, depois também a gente vai conversando um pouco mais. Quero apresentar para vocês com todo o meu respeito, com toda a minha admiração, o professor Rubens Múzio. Seja bem-vindo a esse momento, seja bem-vindo ao Instituto Medita Fé. Obrigado, Juliano. Alegria, muito prazer, gente, um prazer muito grande, irmãos e irmãs, estar com vocês, estar aqui no Medita Fé, que coisa boa, que projeto bonito. Alegria a gente também trabalhar juntos aí na faculdade, né? E muito bom estar com vocês aqui nesse calorzão de Londrina, né? Aqui bem alegres agora, bem dispostos a ter um tempo juntos aqui, meditando com fé. Que bom. e é muito bom te ouvir e ver pessoalmente, porque é sempre bom estar com você, porque você tem um perfil de liderança, um perfil de mentoria, de assessoria. E é nesse assunto que eu quero falar com vocês, que eu quero trazer aqui como tema. Quero convidar vocês a acreditarem que é possível. Quem está na liderança das igrejas, quem está na posição de coordenação, quem está à frente de um povo, de um rebanho, o rebanho do Senhor Jesus, saiba por que é necessário ter um desenvolvimento ou passar por um processo de desenvolvimento ministerial. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, a assessoria do desenvolvimento pastoral, ministerial, da liderança. Sim. Então eu quero começar perguntando para você isso. Por que é importante, ou por que a pessoa deve ou precisa, quem está nos assistindo aqui, buscar um processo de desenvolvimento ministerial, pastoral na sua comunidade, seja ela com 2 pessoas ou 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas ali, falando igreja, né? Corpo de Cristo. Por que essa pessoa deve e precisa procurar um processo de desenvolvimento? Muito bem, Juliano. Talvez valha a pena recordar um pouquinho, inclusive você, enquanto faz essa pergunta, eu comecei já a pensar onde se despertei para isso, onde eu comecei a pensar em liderança, né? E eu fui cedo demais para o seminário, fui fazer faculdade de teologia com 18 anos. Estava novinho, começando, saindo cru do ensino médio. Um meninão, né? Queria fazer medicina, na verdade, estava me preparando, aí passei por um período de um despertamento espiritual enorme. Aí eu decidi ir pro seminário. Fui fazer uma faculdade teológica. Assim, totalmente despreparado. E eu fui percebendo durante aqueles anos do seminário como é que eu poderia liderar um grupo, uma comunidade, uma igreja. Eu me senti incapaz, eu me senti despreparado para várias coisas. Eu percebi que a estar à frente de uma liderança, de uma comunidade evangélica é algo muito complexo, de uma associação religiosa, de uma igreja, é algo que tem tantas coisas diferentes para você se preocupar, desde liturgia, culto, até finanças. Você trabalha com dinheiro, você sabe que a igreja tem também tem contabilidade, você tem uma série de leis, e você precisa saber fazer gestão. Você pode ser bom em oração, mas se você não sabe fazer a gestão de uma comunidade, ela frequentemente não sabe para onde ir, o que fazer, não tem objetivos, ela
frequentemente a igreja não sabe enfrentar os problemas da comunidade, os desafios de um bairro pobre, das necessidades sociais, ou problemas com drogas que tem na comunidade. Há N fatores, milhares e milhares de questões que uma igreja local pode ter que lidar. E o líder é importante que ele tenha uma visão aberta, clara. Eu me senti logo no começo do ministério, Juliano, incapaz. Precisando aprender muita coisa, muitas áreas diferentes. Meu compromisso, minha aliança com a palavra é fundamental, com a Bíblia. Sou filho de cristãos, neto de cristãos. A Bíblia e a oração, a gente sabe Você não se imaginava não estando nesse meio. Não me imaginava. Eu acho que desde os 18 anos, eu estou agora já quase 56 anos, quase 40 anos engajado no ministério, e eu estou feliz, a decisão é certa, eu estou envolvido com a igreja, com a comunidade. Sim. Mas eu percebi que muitas vezes, a maior parte dos líderes está despreparado para lidar com uma série de questões do dia a dia da comunidade, da igreja. Vamos dar uma pausa aqui, porque você tocou num assunto que é fundamental. E você reconhece isso com muita humildade, que você percebeu lá logo no começo que você não se sentia capacitado, você não se sentia capaz de dar continuidade com aspectos relacionados a uma denominação, uma igreja. Por mais que os seus avós, seus pais passaram por isso, você percebeu que se uma igreja não tiver esses cuidados, é claro, precisa ter a oratória, precisa ter a oração, precisa ter a palavra, aquilo que a gente vem falando, o querigma, precisa ter a koinonia, tudo isso que a gente conhece. Precisa o diaconal, o serviço, mas precisa de um outro tripé, que é essa parte de gestão. Sim, a liderança, uma boa liderança. E, na verdade, você vê, eu comecei a perceber logo, imediatamente com 16, 17 anos, Juliano, que a igreja que eu frequentava não era a igreja dos meus pais frequentavam mais. Ah, é? Não era a igreja dos meus avós. Sim, o modelo. O modelo de igreja tinha mudado. Os pontos de fé eram os mesmos. Sim, a liturgia a mesma mesma crença. Eu venho de um contexto de uma denominação tradicional, que é a igreja, Pode falar qual é. Igreja presbiteriana. Mas eu percebi que as décadas foram passando e a igreja estava mudando. Meu bisavô se converteu na frente de uma igreja, bêbado, entrou na igreja ouvindo o som do coral, se converte. Olha. Meu avô vai trazendo a família toda, meu pai cresceu. Mas eu sou um jovem... Mudo no Rio de Janeiro. Fui morar no Rio, na Baixada Fluminense. E eu percebi, Juliano, uma igreja diferente, uma igreja bem mais contemporânea, uma igreja preocupada dinâmica, com uma série de questões sociais, dinâmica, diferente da igreja que eu frequentava no interior de São Paulo. Aí aquilo já começou a mexer comigo, começou a me dar uns sinais de alerta. Ou seja, que a igreja precisa se adaptar. Que idade, eu estava com 17 anos. 17. Aí eu decidi ir para o seminário, começar a fazer teologia, porque eu queria estar à frente da igreja, liderar a igreja. Com 18. Fui fazer a faculdade teológica, 4 anos. Termina a faculdade e falo... Cara, não tenho condições ainda de liderar uma igreja. É isso que... Falei, não tenho condições. Falei, é muito complexo. É isso que nós precisamos tanta parar, coisa né? que muda, tanta coisa diferente na igreja. Terminou a faculdade, você percebeu que você não estava pronto. Não estava pronto. Eu estava cuidando de igreja no final de semana, estava pregando. Todo final de semana eu trabalhava, inclusive, como seminarista. Fiquei em tempo que a igreja não tinha liderança. Eu liderava a igreja todo final de semana. Fazia faculdade durante a semana, viajava de Campinas para Bauru, o dia inteiro quase, no sábado, para liderar a igreja no final de semana. Mas ao mesmo tempo aqui eu me sentia tão limitado, Juliano, tão assim, frágil ainda para liderar uma comunidade, considerando a complexidade do mundo, as mudanças sociais, o mundo diferente daquele mundo que meus pais moravam, que meus avós viviam lá no interior de São Paulo. Aí eu decidi imediatamente ir para os Estados Unidos, fazer mestrado. Por exemplo, eu terminei a faculdade, falei, não, eu preciso estudar mais. Preciso ir mais. 23 anos, arrumei uma bolsa, vendi o que eu tinha e fui morar nos Estados Unidos para fazer o mestrado. Por quê? Parte era esse desejo de ser um melhor líder. Entendi. Queria ser um melhor líder. Ter ferramentas. Me preparar melhor, liderar bem uma comunidade, fazer bem meu serviço, ser um bom teólogo, um bom pastor, um bom líder dessa comunidade. Certo. Né? Vamos lá. Você com seus 17... Eu tô nos 23 ainda. Vai levar bastante tempo até a minha idade. Você com 17 anos percebeu essa dinâmica entre uma igreja no Rio de Janeiro e outra dinâmica em outro lugar do país? Qual que era antes?
Interior de São Paulo, morava na região de São Pedro, Piracicaba. Piracicaba. E nessa diferença, você já percebeu que precisava alguma mudança acontecer. Sim. E essa mudança precisava ser a partir de você, inclusive. Sim. Por isso Porque aqui tem jovens assistindo nós. Tem jovens que nem sabem ainda que são chamados e vocacionados a um ministério. Eles estão dentro deles, isso aí está dentro deles, porque Deus já coloca lá. Sim, sim. Talvez nesse momento que eles estejam vendo e ouvindo nós aqui, eles estejam percebendo que alguma coisa, alguma chama tem dentro deles. E você lá com seus 17 anos, 18 anos, já sabia que precisava buscar esse reino de Deus, essa justiça, levando um pouco pro termo mais bíblico, né? Terminei o seminário. Quando fala seminário, é a faculdade hoje de teologia, né? E aí você foi para os Estados Unidos com seus 22, 23 anos para fazer mestrado. Sim. Não é para se tornar um mestre, é para conhecer mais. Olha, isso era muito claro para mim. Eu não estava interessado em dar aula, eu não queria ser professor. Escrever livro? Não. Eu estava preocupado com a igreja. Eu estava preocupado com aquilo que eu estava vendo. Eu fui para o Rio e comecei a perceber a igreja crescendo, Juliano. Você lembra que eu estou falando aí no início dos anos 90? Sim. Que a igreja evangélica começa a crescer. Sim. Até lá era uma igreja pequena. Sim. A igreja evangélica brasileira você tinha 5, 6 milhões. Hoje tem 65 milhões que se dizem evangélicos. Você era uma igreja pequena, frágil. Eu morei numa cidade do interior que eu era o único evangélico na minha sala de aula, na minha escola. Olha só. Na minha escola, o único evangélico. Aí, mas ao mesmo tempo, eu percebi que havia algo importante a ser feito. Havia uma chama no meu coração, um desejo de ser alguém melhor. Desejo de ser mais parecido com Cristo, desejo de andar com Deus. Sim. Estava muito claro para mim lá, com os meus 17, 18 anos, participando de conferências, encontros dos jovens, reuniões de oração. A gente madrugava em oração, às vezes, com a turma, buscando Deus, buscando o Espírito, querendo ouvir Deus. E Deus começou a falar no meu coração. E esse desejo, essa chama permanece até hoje. Eu já fiz muita coisa diferente. Aí que tá, eu fiz muita coisa diferente, mas eu preciso voltar frequentemente, Juliano, a esse início do meu chamado, que ele é real, que ele é verdadeiro. Eu tive certeza que eu queria começar a jornada. É uma fonte, né? Que eu estava amando, eu gosto, tem muita coisa boa no reino, na palavra, nas coisas espirituais. Então isso não muda muito, mas mudam os modelos, muda o estilo. Você vai estudando, você vai conhecendo coisas novas, mas você vai percebendo que mudanças precisam ser feitas também. Sim. Agora, depois eu trabalhei um tempo em igrejas no interior de São Paulo, aí fui convidado para pastorear. Né? Sim, Bauru, Tatuí. A região de Tatuí foi muito bonito, porque eu peguei uma comunidade pequenininha, um rapaz com 20 e poucos anos, de repente aquela igreja começou a crescer, e ficar bonita, e centenas se convertendo, e muitos batismos. Você chegou a ver isso com seus olhos? Eu vi a minha comunidade pequenininha, mas aquele meu desejo de buscar uma comunidade nascendo, crescendo e ficando grande, bonita, aquilo foi marcante. Ao mesmo tempo, o desejo de continuar a missão, de me envolver na obra missionária. Você nunca se viu como um pastor local? Não, fui pastor. Lá em Tatuí eu estava pastoreando. Se viu? Ou você sempre se viu como um pastor local, ou você se via como uma pessoa que é uma pessoa que gostaria de estar ajudando mais abrangente? Como que você se via nesse momento? Essa é uma questão de identidade, inclusive, Juliano. Sim. Eu vou dizer que eu tenho várias dimensões, eu tenho vários lados do meu coração. Tem um lado meu que é pastor da comunidade, tem um lado meu que é professor, mais acadêmico. Tem um lado meu missionário. Sim, entendi. Missionário. Você fez isso também, muito forte, que aí, depois de alguns anos, fui para o campo missionário. Lá Filipinas, inclusive, né? Filipinas, estive lá. Agora, no Canadá, em Toronto, eu trabalhei quase 3 anos para plantar uma igreja multiétnica, com gente do mundo inteiro que estava se mudando para a cidade de Toronto, um projeto de plantação de igreja urbana, diferente, pós-moderna. Isso no início do século XXI, 2000, 2001, não é? Então, aquilo mexeu comigo também. Então, há um lado meu muito missionário, há um lado meu que é ver tudo que eu faço com essa lente da missão, a gente não pode ser ensimesmado demais. O líder da igreja não é um gerentão, não é um empresário, não é um marqueteiro, ele tem que ter a missão no coração. Ele é mais do que simplesmente um cara que está cuidando de uma organização. Ele tem que ter esse coração da missão do reino, né? Então,
estar no campo missionário mexeu comigo e me deu esse aspecto também, esse DNA missionário, né? Porque assim, me desculpa, mas é importante dizer, quando você é missionário, com essa faceta, né, com essa linha missionária, você vai a campo, você está lá, você sente do zero, começando comunidades e fortalecendo, e criando e fortalecendo e ajudando no desenvolvimento da liderança local. Você tem tem essa questão do pastor local, de cuidar de um povo, uma comunidade, se envolver com a comunidade. Alguém disse isso, né? E é importante a gente citar novamente. Esse contato, esse cheiro da lã, da ovelha que você traz nas suas narinas, espiritualmente falando aqui, você tem uma visão mais ampla, um pouco mais... Eu vou arriscar dizer, porque tem essas multifacetas aí de ministérios em você... É uma forma que você consegue olhar 360 graus para uma comunidade, para uma denominação, para uma pequena comunidade, seja num bairro, seja agregadas a outras, ou seja, fazendo parte de uma grande instituição, né, centralizada ou não. Enfim, tudo isso faz com que você tenha esse olhar e essa capacidade hoje, pelo menos assim, eu vou dizer o direito, né, para amenizar aqui a fala, esse direito de ajudar, cooperar, desenvolver, assessorar, dar essa consultoria para outras pessoas se desenvolverem no ministério delas. Né? Eu creio que sim, e também pelo lado do meu engajamento com a CEPAL. Juliana, sim, importante dizer, né? A organização, a CEPAL no Brasil já está há mais de 50 anos. Ela começou com projetos do Billy Graham, do Luiz Palau, projetos de evangelização já há mais de 50 anos. E a CEPAL é um serviço para pastores e líderes. Sim. Quer dizer, servindo pastores e líderes. Servindo aos pastores e líderes. Pastores e líderes. CEPAL. Estou aqui com a folha. Pastores e líderes. Porque é um projeto que eu estou engajado já há 25 anos no Brasil. Servindo pastores e líderes. De centenas de denominações, Juliano. Nós fizemos aí por décadas congressos nacionais com 2, 3 mil pastores e líderes do Brasil todo, de centenas de denominações. Então, essa experiência, o contato meu com gente de muitas igrejas diferentes, fez com que isso realmente me desse uma visão muito mais ampla do que é essa comunidade, dos seus sonhos, das suas diferenças, do respeito que nós precisamos ter com a variedade, ao mesmo tempo da dificuldade de diálogo, a desunidade, a dificuldade da gente ouvir uns aos outros, os conflitos que existem em vários grupos diferentes. E gerou em mim uma sensação muito grande de diálogo, de construir pontes, de ouvir opiniões diferentes, de tentar construir sínteses com hipóteses diferentes, com ideias diferentes. A gente conseguir conciliar e estar no meio de gente muito diferente. Sim. O campo missionário ajuda isso bastante. Sim. Mas esse envolvimento com a CEPAL também me deu muita experiência nesses últimos 25 anos na organização, contato com centenas de denominações diferentes. Sim, né? Sim, imagino. A CEPAL diminuiu um pouco agora na sua função no Brasil, nos últimos anos. Ela está mais focada no trabalho internacional. Ah, entendi. Missionários em várias partes do mundo. Por quê? A igreja brasileira cresceu bastante. Você tem várias igrejas enormes hoje que fazem seus próprios congressos. Então, a gente não tem tanta prioridade nisso. Mas a CEPAL sempre valorizou o olhar para a qualidade do líder, olhar para a sua espiritualidade, olhar para esse líder que ele não fique sozinho, que ele cuide de si mesmo, que ele se conheça, que ele se preocupe com o coração das pessoas. E nunca foi uma organização somente preocupada em crescimento, em ampliar, em motivar. Como você vê muitos grupos hoje pelo Brasil, os caras estão só interessados em tamanho, em número, em congressos enormes. Não, a CEPAL sempre me ajudou a pensar no coração do líder, na família do líder. Esse S de CEPAL define bem, né? Uma palavrinha, servindo. Sim. Quando ela se coloca a servir, aí realmente não tem essa coisa toda por cima, né? É o modelo de serviço. Servir é assim, é bandeja, né?
É assim, é um garçom, né? E eu acho que isso me marcou desde o início na CEPAL, Juliano, que esse desejo de, eu não estou aqui para ser grande, eu não estou aqui para ficar debaixo do spot de luz, não estou aqui simplesmente para ficar pastoreando grandes igrejas, mas eu estou aqui para servir outros líderes, apoiar, servir, cuidar. Isso para mim me realiza. Que bom. Esse ministério de apoio, de background, de ajudar a crescer, de ajudar a construir outros. E eu fico feliz de ver outros construindo. Não é? E eu vejo isso, porque nós estamos juntos num processo que você está desenvolvendo. É um projeto de mentoreio visando o crescimento sustentável, integral, bem como fortalecimento espiritual e ministerial. Hoje é um grupo que está ligado à Assembleia Cristã. Os principais objetivos são desenvolvidos conforme a necessidade em cada área da igreja. E um dos outros pontos aqui é o desenvolvimento da assessoria ministerial é personalizado para cada igreja, de forma individualizada, direcionando-se para as necessidades dos ministérios, que desenvolva cada um conforme, inclusive respeitando a sua regionalidade, trazendo eles para aglutinação, fortalecendo um grupo de gestor. Eu estou percebendo isso nessa nossa caminhada. Qual que é o seu grande desafio? Daqui a pouco a gente volta nessa linha do tempo que você está construindo para nós. Qual que é o seu grande desafio quando chega diante de um grupo que precisa tanto desse cuidado em várias áreas, cuidando dele mesmo, cuidando da família, cuidando do grupo que ele lidera ou que ele está ali representando, facilitando, cooperando, como queiram, pastoreando, e ele servindo a comunidade de alguma forma. Qual o maior desafio que você enfrenta hoje quando você começa um grupo? Além do ensino, dos cursos, ou escrever, eu acho que esse ministério que você está falando é importante para mim, que é um ministério de apoio, de assessoria a organizações, a denominações, a associações, né? Um grupo de igrejas que quer fazer diferença numa região. Então eu já fiz isso com grupos diferentes, e no caso dessa nossa parceria com a associação, é uma parceria bonita, diferente. Você tem grupos começando a plantar igrejas em estágios diferentes em várias regiões do Brasil e fora do Brasil. A gente na Espanha, você tem gente aí da turma nas Filipinas. Marquinhos, ele tá vendo nós aí. Então, Marquinhos aí do outro lado do mundo, né? Estive lá 2, 3 vezes em Manilha, é um outro mundo, é um outro universo. O Wagner da Espanha. O Wagner na Espanha. E assim por diante. Há vários desafios, né? Nesse momento, talvez um estágio inicial é simplesmente trazer luz à situação. A primeira fase é uma fase assim que você olha assim, começa a colocar holofotes de luz e traz luz e ajuda a enxergar o que é, o que não é, o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Então é uma fase que a gente chama de diagnóstico, né? A gente está avaliando, analisando. A gente teve uma fase antes dessa, que foi a fase inicial, que é pensar o que é a igreja. Mais de conceito, né? É mais conceitual. O que a igreja faz. O que a igreja é, o que a palavra de Deus fala sobre a igreja, o que nós sentimos que o Espírito fala conosco, a nossa experiência do que é essa comunidade. Então, a fase inicial do que a igreja é, que é um pouco mais dos nossos sonhos. Independente da denominação, a igreja é isso. Independente, exatamente. Esses temas a gente trabalha, Juliano, em qualquer denominação, qualquer igreja, pensando nos conceitos básicos, a essência, né, do que significa uma igreja cristã. Aí a gente começa essa segunda etapa, que é um pouco mais dolorida, né, que é de autoconhecimento. É a hora que autoconhecimento, é a hora que você vai pro médico, né? E o médico pede uma série de exames. Aí vai pro laboratório. Sangue pra você. E aí você fala, gente, olha aí, meu colesterol tá... Aí você tem que diminuir na sua açúcar, né? Então nós estamos nessa fase do diagnóstico, né? Que é entender um pouquinho quem nós somos. E aí mexe, né? Mexe com egos, mexe com crenças, mexe com valores, mexe com comportamentos, mexe com usos e costumes. Mas isso é bom. Eu olho... Que é uma provocação, eu olho disso de uma forma tão positiva, né? Porque a dor em nós é o que pode nos ajudar a melhorar, a crescer. O fato da gente achar que está tudo bem nos leva à apatia, nos leva ao ócio, à preguiça.
Se o médico chega para você e fala, cara, você tá precisando baixar seu colesterol, isso leva você a se mover. Tá precisando entrar na academia, fazer ginástica. Você vai mudando hábitos, mas você pode se tornar alguém melhor por causa disso. Sim. Você pode viver melhor nos próximos anos. A notícia você pode ser mais feliz. É ruim. O jeito que tem que fazer é ruim, porque tem que sair dessa área de conforto. Sim. Mas o que está proposto pela frente é muito melhor. É muito bom. E é aquilo, quando a gente olha para uma área do nosso coração, da nossa alma e sente uma dor, é hora de parar. E de repente é um momento que o próprio Espírito de Deus está tocando e querendo mexer com você, melhorar você, fazer de você uma pessoa mais saudável, mais feliz, mais viva, mais... Desse espírito que Jesus fala, do seu interior fluirão rios de água viva. E às vezes a pessoa está seca, está amargurada, mas ela está precisando desobstruir algumas artérias. Né? Ela está precisando dar uma limpada. Na fonte ali, né? Limpar a fonte, organizar. E a partir daí ela vai poder melhorar. Sim. Então, aí começa o próximo passo, as metas, e aí vai caminhando. Aí a partir daí você fala, não, então agora a gente sabe... Tem que melhorar essas áreas. Essas áreas estão caminhando bem. Opa, vamos para cá então. Certo. Vamos ter esses objetivos. Vamos nessa direção. Mas enquanto a gente não tem esse período inicial, Juliano, de realmente olhar para o coração, olhar para a alma, ver o que dói, pedir perdão às vezes. Outras horas é abrir mão de algumas coisas. É dizer o seguinte, vale a pena jogar junto, vale a pena trabalhar junto pelo bem do reino, pelos nossos sonhos, juntos nós vamos trabalhar juntos. É bom abrir mão de alguma coisa, cada um vai ter que ceder um pouquinho, né? Como uma grande família, a gente aprende. Porque tem pessoas junto com 70 anos, 80 anos. Tem pessoas com 30, 40, 30, outros de 20 anos, outros de 15. Já iniciando, tem um grupo aí. Essas pessoas têm diferentes idades, diferentes olhares, diferentes expectativas. Mas todas estão com um único desejo, que é servir o reino de Deus. Sim. Então, quando você diz, precisa abrir mão de alguma coisa, precisa rever outra, precisa dar um passo, aí realmente, todos, né? Todos, inclui todos. E um aprender com o outro, mas o que é importante é não se desmembrar, é continuar firme juntos. Porque continuar a sonhar juntos. Sonhar juntos, acreditar. De uma comunidade onde o amor vença. Sim. Onde o perdão aconteça todo dia. Sim. Onde a gente seja um grupo alegre, um grupo que gosta do que faz. Um time que joga bonito, que marca gol junto. Que tem uma proposta que é melhor, que é bonita, que é diferente. Respeitando a posição do outro. Respeitando opiniões. É como uma grande família, né? Certo. A gente pensa diferente do nosso avô. Nosso filho, eu tenho um filho jovem, cara, ele pensa em computação, ele pensa em algoritmos o tempo todo, a cabeça em dele bits e bytes, é engenheiro da computação. Minha outra filha trabalha com química, ela mexe com equações, fórmulas químicas, em várias coisas, mas o que nos une é, apesar da diferença, saber que a gente consegue conversar um com o outro e respeitar um ao outro e ouvir um ao outro. Acho, cara, Juliana, as pessoas hoje não ouvem. Elas só querem falar. Elas não estão ouvindo uns aos outros. Elas não ouvem seus amigos. Elas não estão ouvindo as pessoas. Estamos vivendo nesse momento, né? As pessoas não se ouvem. Os consultórios das psicólogos hoje estão com a agenda lotadas. Porque as pessoas não estão ouvindo um ao outro. Estamos tendo que procurar profissional nessa área, né? E pagar caro para alguém ouvir a gente. Te ouvir, né? É fundamental, procure, claro. Não estamos dizendo que não. Mas a humanidade não está se ouvindo, não está nem se ouvindo a si próprio, né? Começa pela gente não se ouve. Então, hoje, numa comunidade que está sendo desenvolvida, nesse trabalho, é importante um ouvir o outro. É o primeiro passo, então. Se a gente fosse parar, tirar uma lição aqui, pensar, né, de tudo isso que nós estamos falando. Hoje, o maior desafio, foi a pergunta inicial. Qual o maior desafio quando você começa um trabalho? Um deles é a questão de ouvir mais. Ouvir. E eu até estava refletindo num texto para trazer para vocês hoje, né? Que é aquele texto que conta Jesus visitando cidades diferentes, aldeias,
pregando nas sinagogas, falando do reino, curando. E aí ele usa uma expressão bonita em Mateus 9, verso 36, que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão. A palavra vendo aqui é muito interessante, Juliano, porque não é olhar, olhadela, esse olhar assim, de soslaio que a gente olha. O texto ver aqui, ele estava enxergando. Sim. É mais do que olhar. É mais. Estava vendo. E você percebe em várias das expressões de Cristo, parece que ele está lendo até os pensamentos das pessoas. Sim. Parece que ele está observando tão atentamente aos gestos, aos movimentos, às expressões das pessoas. Ele está estudando as pessoas. Sim. Ele está vendo. Sim. Ele vê. Sim. Ele sente que a pessoa... Sim. Ele experimenta. E o texto fala que ele viu... Porque eles andavam desgarrados, errantes. Ele observa que eram como ovelhas que não têm pastor. São pessoas que estão deprimidas, ansiosas. A gente tem que começar a olhar as pessoas e ouvi-las. Porque elas querem falar conosco, mesmo sem palavras. Mesmo sem palavras, a gente para. A gente precisa ouvir o que elas estão dizendo. Por trás das palavras que elas estão emitindo. É isso. Isso exige de nós um olhar mais profundo que... faz com que a gente esqueça um pouco do nosso próprio interesse. A gente realmente está olhando para a pessoa. Renuncia-se a si mesmo, né? Naquele momento. Exatamente. Eu estou realmente preocupado com o que ele está sentindo, pensando. E aí eu posso sentir o que Jesus sentiu. Teve grande compaixão deles. Sim. Porque essa é outra palavra fantástica aqui do grego, que é uma dor na entranha. Sim. A palavra original. Compaixão, né? Jesus teve uma dor na alma, ele sentiu dor mesmo. Dor humana, né? Dor humana. O interior dele, ai que dor, que tristeza. Porque ele olhou para as multidões, ele percebeu que estavam abatidas, exaustas, e ele sentiu dor. A dor não é errada, Juliano, a gente tem que ter dor. Mas a dor, por quê? É a dor de ver o sofrimento, a dor da gente ver que as coisas não estão caminhando bem, de que precisa melhorar. E aí, então... ele faz uma proposta. Ele faz uma proposta, claro. A seara é grande. Sim. Mas poucos são ceifeiros. Rogai, e aí ele fala, orem ao Senhor para que mande ceifeiros para a sua seara. Onde estão os ceifeiros? Juliano, pensa comigo aqui. Jesus está com um bando de discípulos pequenos, olhando para uma multidão, dizendo, os campos estão brancos para a colheita, faltam trabalhadores. Ele pediu para olhar, né? Ele pediu para... Veja o que eu estou vendo. E orem para que Deus mande mais trabalhadores. Onde estão os trabalhadores, Juliano? No meio deles. No meio deles. Na seara. Precisa ter um despertamento, né? Tem muitos trabalhadores no meio. Roguem ao Pai. Orem para que Deus desperte esses líderes que estão aí. E nós precisamos bons hoje, líderes, né? Mesma coisa. A gente está precisando de bons líderes, melhores líderes. Líderes que olhem para as pessoas como Jesus olhava. Não apenas como abutres, atrás do dinheiro deles, atrás dos prosélitos para que a sua igreja cresça mais. Atrás de gente que o siga como clones espirituais e façam o que eles façam para terem grandes prédios. Não. Olhar, ter compaixão. E Deus vai levantar outros que também olhem e tenham compaixão. Olhem. Que lindo. E tenham compaixão. Glória a Deus. Líderes que tenham a alma, que estão engajados com aquilo, porque eles têm um coração cheio de compaixão. Sim. Aquilo que Cristo sentiu, Jesus sentiu nesse dia, nós também estamos sentindo, nós precisamos sentir. Quem está ouvindo precisa sentir nas entranhas, e orar ao Pai, porque vai precisar. Nós chegamos até aqui porque alguém cuidou de nós, alguém fez isso por nós. Sim. Alguém também sentiu isso lá atrás. Alguém sentiu isso lá. Se você olhar para as origens da organização, qualquer denominação, você vai perceber as centenárias, que quem começou lá estava com o coração cheio dessa compaixão, desse desejo. Estava muito menos preocupado com prédios, com dinheiro. Estavam com administração, com burocracia. Estavam preocupados com as vidas, com as pessoas. Um por um, né? Um por um. E eles viram a multidão e perceberam que elas estavam desgarradas, abatidas. E começou a sentir dor na alma delas e pedir, Deus, dá uma visão para mim. Deus, dá uma visão para eu enxergar. Então esse é o caminho. Mas é um caminho no coração do líder. Certo.
A gente adquire ferramentas, instrumentos, estuda. Eu fiz doutorado, fiz outro doutorado, mas o que vale mais, Juliano, além das habilidades e conhecimento, é experimentar dentro de nós o conhecimento teórico que se torna prático, o conhecimento teórico que se torna um sentimento. Mas tem um filtro aí chamado amor. Que é o amor. E é dentro da minha própria alma perceber o que eu preciso fazer para manifestar esse amor, para viver esse amor. Então, é uma coisa muito prática. Uhum. Se a gente fosse fazer uma comparação, como se fosse, tá? Respeitosamente tudo que nós estamos falando. Mas só para ilustrar, a nossa alma como se fosse uma esponja seca. Aí ela é preenchida com conhecimentos, com entendimentos, com ferramentas, com Bíblia, com palavra, com conhecimento das Escrituras, com ferramentas de liderança, com outros teólogos que falaram ao longo desses 1000 e poucos anos. Sim. Você vai enchendo essa esponja, e aí quando você começa a atuar, a hora que vai apertando essa alma, essa esponja vai saindo esse suco ligado a tudo isso. Mas a esponja tem ali uma substância que é de Deus, que é o amor. Sim. E precisa ter, né? É um bom símbolo. Porque o amor tem essa compaixão, tem a caridade que Cristo... Paulo deixa bem claro que Paulo deixa bem claro isso. Sem essa caridade, sem esse amor, nada, nem que aconteça... Nem que ele falasse, né, língua dos anjos, não ia adiantar se não tivesse isso. Então, essa esponja dentro de nós, podemos estudar a maior ciência da Terra e entender a maior ciência da Terra. Se não tiver esse amor na nossa alma, filtrada e sendo transmitida, não vai chegar a 3, 4 gerações, vai morrer em nós hoje. Então, se tem gente vendo agora, ouvindo, quero me referir a você, baseado no que nós estamos conversando, que se você está sentindo alguma coisa aí no seu coração, você percebe que tem essa chama, que essa esponja está cada dia mais sedenta, querendo ser encharcada pelo amor divino, o amor do Pai, por esse amor que Cristo, vindo na Terra, por essa imensidão que o próprio Espírito Santo nos traz, esse discernimento, saiba que é com você realmente o que está acontecendo agora. Você é essa geração, você faz parte dessa geração. E você precisa... E depende, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. Né? Sim. O desamor entre líderes é muito grande. Essa é a minha impressão, Juliano. Nessas décadas, liderando e... Não é só conflito, é desamor. Líderes. Não, há um desamor. Há disputas. Não apenas um desamor no sentido dos vícios, dos seus erros, mas a ausência do amor, há um não amor. Muitas vezes na motivação do coração do líder, você não sente que ele está fazendo por amor à pessoa. Ele está fazendo muitas vezes por amor a ele mesmo. Eu vejo isso também. Por amor a ele mesmo. Se você percebe que muitos dos líderes estão pensando neles. Paulo, acho que disse alguma coisa sobre isso, né? Vocês começaram bem, vocês começaram pelo Espírito. Mas estão indo para a carne. Algo assim, né? Sim. Então, em algum momento se perde isso, né? A intenção é boa quando começa. Muitas vezes começa nas casas, começa... A minha experiência tem sido vários desses líderes que hoje, talvez em áreas, você perceba que eles se perderam. E você olha para eles e fala, onde está o amor de Deus? Onde está a luz do Evangelho? Porque ele parece que ele brilha mais do que a luz de Cristo. Ele fala mais dele do que ele fala de Jesus. A igreja tem mais a cara dele do que... Ele aparece muito mais no seu canal do Instagram do que ele aparece, do que a pessoa de Deus, do que você não percebe a presença de Deus. Você percebe muito mais a presença dele. Ele parece maior do que Deus, seu próprio canal. A sensação de que eles começaram bem. Muitos deles se perderam ao longo do caminho. Porque eles começaram a pensar mais em si mesmos do que no próprio Criador. Você usa uma palavra, pensaram né? mais em si mesmamento. Em si mesmamento é isso mesmo. Você pensa mais em si do que no próprio Deus. Você se preocupa mais consigo do que com o reino, com as coisas de Deus. Você fala que é o reino, mas na verdade é o reino de si mesmo, né? Você usa esse termo. Tudo que você faz é pro reino, é pra glória de Deus, mas na prática, lá no coração, qualquer bom...
analista ou psicólogo perceberia que você está fazendo para você. É o seu reino, é o seu... Uma mulher que convive com você vai saber que você está fazendo para você. Seus filhos percebem que você está fazendo para você. Você fala que é para o reino, né? Mas muitos começaram bem e no meio vão perdendo essa centralidade do amor pelas pessoas e por Deus, né? Nós estávamos falando agora com pessoas que estão sentindo esse chamado, jovens, pessoas que nunca assumiram uma liderança, uma cooperação com o reino de Deus. E agora nós estamos falando um pouquinho desses que já fazem parte, que já estão à frente, que perderam um pouco o timing, perderam a mão quando está fazendo um doce ali, né? Aí perdeu a mão do doce. Opa, vai ter que jogar fora aquele, vai ter que fazer outro. Nesse ambiente, se a gente for pensar também como analogia na própria palavra, Deus tem a capacidade de pegar o mesmo barro e fazer outro vaso. Ele tem essa condição. Então ele tem como remodelar, nos remodelarmos. O que precisa partir de nós nos permitirmos abrir mão do nosso reino, então, das nossas necessidades pessoais em relação a alguma coisa, e aí refazer, fazer igual o Waze, né? Refazer um recalculando rotas aqui, um realinhamento com o reino de Deus, trazendo Jesus Cristo, a presença dele, respeitando a orientação, a direção e a guia do Espírito Santo, realinhando, né? A Trindade. Sim, eu diria, usando até essa ilustração do barro, né? Porque você está tirando de um texto bíblico que é do profeta vendo o oleiro mexendo na massa, né? E desmonta, ele começa a construir de novo. Talvez o melhor para a gente pensar, Juliano, é nunca deixar secar o barro. Nós, né? Nós. Certo. Porque a nossa vida inteira é um processo de ser modelado. Perfeito. Se a gente deixa secar, deixa ele ficar duro, qualquer tentativa de mudança vai rachar. Racha, né? Que a gente continue como uma massa mole que está sendo modelada e que está sendo mudada. O líder hoje precisa ser um cara assim. Ele ou ela precisam ser pessoas disponíveis para novas coisas, para inovação, inclusive, para criatividade. O líder hoje é fundamental que ele esteja aberto para ser modelado novamente, interiormente. E, na verdade, Juliano, qualquer tentativa nossa de ser rígido demais, isso vai quebrar a gente por dentro. Sim. E se a gente não percebe... A gente quebra até o que está do lado. Quebra quem está do lado, quebra a comunidade, porque os anos vão se passando e a pessoa vai ficando rígida demais num mundo que não existe mais. Quantas igrejas eu percebo, nós já falamos sobre isso na sala de aula, igrejas que estão vivendo em 1970, rígidas demais. 1980, fechadas demais, virou um vaso. 1950. Virou um modelo vaso. De se vestir, a fala, o jeito de sentar. É um vaso bonito, é grande, mas está duro. E não percebe que vai ter que ser desmontado, refeito, e tem que dar um novo formato para o vaso. Mas é tão duro, tão seco, que vai se machucar e machucar alguém. Vai rachar. Então a gente tem que ser um vaso modelado, tem que ser nas mãos do oleiro diariamente. Essa mão divina tem que estar sempre mexendo. Porque daí vai ser pro resto da vida assim. Eu acho que até o último fôlego de vida, até o último dia de vida, Juliano, a gente vai ter que estar disponível para Deus continuar movendo. Porque mantém ela em movimento, né? Sim, em movimento. Nós vamos ter que manter esse movimento. Porque nós vivemos num mundo em movimento. É um mundo orgânico. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de igreja, construção de igreja, para mim é muito mais pensar nas plantas, nas flores, nas árvores, do que pensar num prédio. Certo. Está sempre em desenvolvimento. Tem algumas raízes que saem, às vezes tem um toco velho, mas ela cresce de outro lado. Ela é orgânica essa comunidade. Ela tem que se adaptar, ela tem que se inovar. Ela vai criar, às vezes, um ramo novo. Ela pode, às vezes, ter cara até de que morreu. Mas, de repente, ela nasce novamente. Uma nova semente, uma nova planta mais forte, que aguenta próximo verão, próximo inverno. Sem perder as raízes. Sem perder as raízes. Sem perder o fundamento, o alicerce. Mas ela está flexível. Sim. Ela está em movimento. O primeiro amor está ali. Sim. Né? Primeiro amor, volte. A seiva vem do... Os princípios, né? Princípios, né? Voltando lá na igreja primitiva, nesse comando aí que Jesus estava direcionando eles. Sim. O primeiro sopro que Jesus deu sobre eles quando ele aparece, né? Falando para eles irem, caminharem. Depois, naquele dia de Pentecostes, derramando, né, o Espírito Santo
sobre eles, cumprindo aquela profecia de Joel. Então, é um passo a passo e veio chegando até os dias atuais. Nós precisamos trazer tudo isso à tona de volta e ajudar a cuidar disso, né? Ajudar a cuidar de tudo isso. Você vê, a hora passa, né? Já são 44 minutos falando. Muito bom estar com você aqui. Então, para perguntar assim pra gente agora, vamos olhar de trás para frente. Para quem está nos ouvindo e vendo, ter uma percepção ampla do que é esse trabalho de desenvolvimento ministerial pastoral. O que você, quando você está coordenando, está assessorando, está nesse processo de servir, que é o que a CEPAL faz, né? O que o professor Rubens, o que esperam quando você está... O que pode esperar desse processo no final aqui? Olhando de trás para isso. Eu diria o seguinte, primeiro nós temos que saber quem nós somos, onde nós estamos, para a gente saber para onde a gente vai nos próximos anos. Então, se eu for pensar... o que a gente pode fazer num projeto desse, de assessoria na comunidade? Eu tenho feito com denominações isso, com regiões do Brasil, com igrejas grandes. Então, a partir da realidade de quem nós somos, onde nós estamos, saber para onde a gente vai nos próximos 5 a 10 anos, pelo menos, uma visão assim mais clara, mais mensurável do nosso futuro. Como é que nós vamos navegar nesse mundo complexo, com tantos desafios contemporâneos, nos próximos 5 a 10 anos, de uma forma segura, de uma forma leve, de uma forma bonita, e que a gente se sinta que a gente está conseguindo realizar. Então, saber onde estamos, saber quem nós somos e saber para onde a gente está indo, então, nos próximos anos. Então, nós teríamos que olhar, por exemplo, para a igreja de 2050, de 2030... E olhar para ela, porque o líder precisa olhar um pouquinho à frente, né? Não tem jeito. O líder que é líder, ele precisa despertar a visão. Olha e traz para que 2020... Vou falar 24 já. Quase 2024, lá, né? Olha para o 24 e quem nós somos, onde nós estamos... E o que a gente precisa fazer para chegar lá? Para onde a gente chegar lá. Hoje em dia, as empresas elas não estão caminhando muito assim. Temos 20 anos, né? A gente tem sonhos, o mundo muda rapidamente, né? Hoje tá Mas a muito gente tem valores, princípios. Nós temos sonhos bonitos que a gente às vezes não consegue medir exatamente onde estaremos em 2050. Mas a gente consegue ver nos próximos 5 a 10 anos com facilidade. 2030, 2025. 2035. Se a gente fizer o que a gente pode juntos realizar, com as nossas habilidades, com o nosso know-how, com nossos dons e talentos, a gente pode fazer muitas coisas. Muito melhor do que a gente estar agora sem saber para onde ir. Ficar à deriva, né? Nesse mundo líquido, num grande barco, sem saber para onde a gente vai. Uma sociedade cansada, esgotada, líquida. E a gente fica se sentindo apático, adoentado, porque a gente não tem um sonho. A gente não sabe para onde a gente vai nos próximos anos. Então, acho que isso... Hastear a nossa vela lá e fica à deriva, né? O vento bate para cá, vai para cá, vai. Então, vamos preparar bem o nosso barco, vamos arrumar a nossa vela, vamos saber, olha, nós estamos indo nessa direção. Tem a bússola na mão. O vento bate do espírito, o vento a gente não controla. Tem a bússola, tem a alma, o espírito. E a gente depende do espírito, porque ele é como o vento que bate. Às vezes ele vai virar a gente para cá e para lá. Mas é ele, o próprio Jesus, é a decisão dele. Mas eu tenho que manter minha vela pronta para ouvir, para o barco sem furos, né? Ele está todo arrumadinho para eu poder ser levado pelo vento do espírito. Maravilha. Muito bom. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está nos ouvindo, baseado nesse processo da igreja começar, uma plantação de igreja no local, começando pelo casal, os filhos, depois os mais próximos ali, a família, alguns amigos, alguns vizinhos, aí depois indo para uma instituição com todas as regras que o governo pede, faz parte, né, a societária, parte legal, a parte contábil, a parte financeira, esse desenvolvimento. Que conselho você daria para essas pessoas? Pode dizer para eles. Você fez uma pergunta difícil, tem várias partes nela, né? Mas se eu tivesse que escolher uma coisa, Juliano, eu diria... Comecem ouvindo Deus, devagarzinho. Reúnam-se, sentem-se. Não façam muitos eventos, não façam muitas atividades. Parem para ouvir Deus. Ouça o Evangelho, ouça a voz de Jesus. O que Jesus está realmente dizendo?
O que Deus está falando? Ouça Deus falando no coração de vocês e no coração do grupo, não é? Sem tanta agitação, sem tantos projetos, sem dar passos precipitados. Eu acho que esse talvez seja a primeira coisa. Ouvir Deus num mundo complexo, de muitas vozes, muita gente falando, muita gente que não ouve Deus e fala em nome de Deus. Muita gente que não conhece a palavra e se diz teólogo. Certo. Então para ouvir Deus, ouvir Jesus, o que Ele realmente está dizendo. E obedecer. E obedecer o que Deus estiver falando. Começa por aí. Eu acho que esse seria o primeiro conselho para um grupo que está se reunindo pensando em plantar igrejas. 4 letrinhas, então. Obedecer. Obedecer a Deus. Para obedecer a Ele, eu preciso ouvi-lo. Sim. Para obedecer à vontade de Deus, eu preciso ouvi-lo. Professor Rubens Múzio, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, as aulas que você ministra, esse trabalho bonito que você está fazendo. E Deus abençoe por ter vindo aqui. Muito obrigado pessoalmente por ter vindo, por ter aceito esse convite, por estar trazendo para nós essa informação tão preciosa, baseado na sua experiência, baseado no seu know-how, baseado nessa caminhada desde os 17 anos, então, né? Vamos dizer assim, foi quando você começou a perceber essa diferença de igrejas, né? De denominações ou de locais, respeitando a cultura, o lugar de cada um. 17 anos até agora, quanto mesmo? 56. 56. É uma bela de uma caminhada. Por isso que eu disse em algum momento, você ganhou o direito de dizer essas coisas. Não só porque estudou, mas porque viveu e vive isso. Sim. Então, as pessoas, ao ouvi-lo, sabem que você está falando não é por teoria. E não é só baseado na sua experiência. Você está juntando as duas coisas. E isso é maravilhoso. E deixou claro aqui em vários momentos da nossa reflexão o papel importantíssimo de trazer a presença de Deus, trazer essa presença do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É maravilhoso saber que pessoas assim como você, vivendo nesse mundo que estamos vendo hoje, enfrentando toda essa sociedade, despertando em outras pessoas também esse processo de vem pra cá, senta, respira, né? Respira, medita na palavra, reflete na palavra e ouça Deus. Ouvindo Deus, ouvindo o Filho de Deus, comece a obedecê-lo. Que Ele sabe o que é bom para nós e o que também vai fazer bem para os nossos à nossa volta. E outros vão se achegar até nós naturalmente. Naturalmente, né? Não é assim? É verdade, é verdade. Mais uma vez, obrigado, Deus abençoe. Foi uma satisfação poder conversar com você, ter esse momento de bate-papo. E espero que todos, ao nos ver essa conversa também sejam tocados, sejam despertados e sejam inspirados e motivados a sair dessa área de segurança, essa zona de conforto e começar a fazer algo para o reino de Deus. Amém, amém. Obrigado, Juliano. Alegria estar com vocês. Eu tenho um canal do YouTube, Rubens Múzio, né? Então, se você quiser se inscrever lá, eu tenho dezenas de vídeos falando sobre liderança, sobre ministério, sobre espiritualidade. O pessoal está convidado lá a se inscrever no meu canal do YouTube e no Instagram, que eu tô lá também toda semana divulgando algumas coisas dos meus projetos, dos meus livros também, né? Então, muito obrigado, alegria estar com você, trabalhando juntos aqui na região de Londrina, né? Bacana. Eu vou deixar no descritivo do vídeo também esses canais e para você chegar e acessar. Desfrute, é um material muito bom. Eu tenho comido desse material. Sempre tô lá curtindo, vendo, compartilhando com outras pessoas. E o compartilhar é quando você gosta de algo, você experimentou e você fala, não, isso aqui vale a pena eu passar para alguém. Então, passe para alguém. É importante que passe para frente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a você. Muito bom estar com vocês aqui. Alegria. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe a todos aí. Um grande abraço. Bom final de semana e um bom Natal, né? Não vou encontrá-los até lá, né? Bom Natal a todos.